Hoje é domingo, dia 1º de setembro de 2024. Esta é uma reflexão sobre as leituras bíblicas do padre Manuel José de Godoy do dia de hoje, focado em dois aspectos. Foram leituras de Deuteronômio. Vai ser compartilhado o vídeo dele junto com este, até com um fundo assim, como esse com livros ao fundo, e Deuteronômio, Tiago e Mateus. Chama atenção nessas duas leituras, na primeira de Deuteronômio, o aspecto do Deus único e da tradição como norma e lei que funda o povo e a fé de Israel. E esse Deus único, ele é um orientador de uma comunidade que se une em volta da tradição. Esse Deus único tem um poder de elevação a ideais supremos, divinos, de amor, de bondade, de caridade, de presença, e como lei de estabelecer uma comunidade material de pessoas que também precisam, buscam e devem se organizar em torno de uma comunidade, de uma produção, de uma cultura. Chama atenção um pouco o elemento da questão da formação do ego e da presença do ego. Um ego que é tão importante para o ser se fortalecer, mas que traz a ideia de que esse é capaz de se conectar com um Deus único e superior. E aí há um desafio aqui, uma certa pegadinha de um determinado ser, ou essa comunidade, entender que só ela pode se conectar com Deus. Então esse Deus é único e é meu. Então o ego, ele faz ele pode produzir essa armadilha. Jesus vem então e traz esse Deus não apenas para aquela comunidade, mas para todos os humanos. Há também esse risco em todas as tradições religiosas e particularmente cristãs, que se dividem e se diferenciam e se entendem como superior, ou podem se identificar, e não como apenas diversos. Há na outra leitura também de Mateus, uma conexão com essa ideia. Jesus, então, os que estavam com ele não lavam as mãos para comer. E os fariseus, os estudiosos, criticam Jesus e sua comunidade porque não está seguindo as tradições. Novamente, uma tradição e um ritual importante de se lavar bem as mãos, os vasos de cobre, os utensílios. E aqui é importante ouvir a fala do padre Manuel José de Godoy, a qual me refiro no vídeo anterior, e a leitura de hoje, deste domingo, para entender essa referência. Mas Jesus diz não, que vem de dentro é o que pode trazer o mal, não o que entra no corpo do homem, mas o que vem de dentro. Então há um entendimento aqui de que Jesus está trazendo a essência da caridade, da justiça, já mencionada nos livros antigos, inclusive no Deuteronômio, mas como ação e presença. Que o ritual não deve nos afastar daquilo que ele
para o que foi produzido. Evidentemente que aí também está uma questão que, no primeiro caso, se tem uma comunidade fortalecida e foi útil para os judeus se entender como um povo, uma entidade dentro de de uma diversidade, que por si só não é um problema, e fortaleceu essa comunidade. Mas hoje, com as guerras, com as diferenças, com uma e outra comunidade dizendo que são a única, a gente vê que gera problemas, inclusive, na história da humanidade. E a questão da tradição e do ritual também tem esse desafio, aquele mesmo do ego, de certa forma, em outras palavras, em outra situação. O ritual, ele é importante. Então, em defesa da lei, da norma, da tradição e dos rituais, posso estabelecer esse argumento. Como são importantes os rituais. Como é importante lavar a mão, inclusive naquele tempo, onde não se tinha conhecimento das normas de higiene, que se tem mais recentes, mas se sabia, que não lavou, o sujo ficava doente. Então, o impuro é impuro também no corpo e no espírito. Mas Jesus então diz, não, a minha lei não é desse mundo. Ele está mais preocupado com o espírito do que com o material. E ele reforça a importância de que o amor deve ser, não deve se submeter ao ritual. Então, para as igrejas, centros do Santo Daime, por exemplo, ou todos, a Igreja Católica, todos os rituais que acontecem, muitas vezes a gente entra num ritual, e no caso do Santo Daime, o Daime ajuda a quebrar essa de forma mecânica. E se entra no ritual, alguém está muito preocupado se fulano mexeu a mão assim ou assado, se fez um barulho, se tem um detalhe na roupa. E evidentemente, novamente, é muito importante que a gente tenha atenção nas igrejas, centros organizados, para ter um sistema, inclusive, para orientar aqueles que chegam, os visitantes, a postura, a norma. E cada igreja, centro, tem os seus rituais distintos. Então, o comportamento dentro do ritual daquele centro. Então, aqui sim, há uma defesa aqui, sim, da norma, das tradições, no caso da doutrina do senhor Raimundo Irineu Serra, da forma de organização dos batalhões, o manual de ritual, etc. Mas isso não deve nunca servir para se colocar acima de outrem, e nem tampouco colocar acima de qualquer um. E nem tampouco ser ríspido, um fiscal que não tem delicadeza para lidar com a pessoa. Uma orientação dada não no sentido da imposição, mas se for realmente indispensável, permitindo que o trabalho flua e a própria pessoa perceba, à luz do Santo Daime, à luz da sua própria consciência. E aí, no caso de ser necessário ter uma sutileza, uma delicadeza, amorosidade, cuidado, para não interferir de forma abrupta, que muitas vezes não gera o efeito desejado no ser e ainda gera uma desarmonia na relação e naquele trabalho no momento. Então são essas as reflexões, relembrando a questão primeira do Deus único, do ego, e de não se sentir acima de ninguém. Tomar cuidado com essa projeção que o ego faz, trazendo o divino para si, e de você poder então se entender como indivíduo, como organização, acima de quem quer que seja. E no outro aspecto, a questão da equilíbrio e importância da tradição, mas, por outro lado, toda a questão de que
A doutrina do Cristo se baseia no sentimento como raiz, e é dele que deve ser cuidado e deve se evitar, porque dali vem, como se o diz o texto citado, a mentira, a inveja, o roubo, o assassino, está dito no texto, seria o assassinato, enfim, toda o mal. Então, eu entendo que a gente deve buscar o equilíbrio. Jesus, então, traz a mensagem do que é mais importante, falando, olha, isso aqui está errado. Se tiver que escolher entre uma coisa e outra, temos que escolher o sentimento. Então, um ritual que não tem nada a ver com o seu pode estar muito melhor do que o seu. Uma igreja que não é a sua pode estar muito melhor que a sua. Alguém que não faz absolutamente do jeito que você está fazendo pode estar muito mais consciente do que você, do que eu, enfim. São essas as reflexões de hoje, dia 1º de setembro, a partir das leituras bíblicas feitas pelo padre Manuel José de Godoy. Eu sou Renato Fabiano, esse possivelmente um vídeo compartilhado através do calendário da Emista. Que Deus nos guie, proteja, cure e oriente. Possamos ter um bom dia nesse domingo e um bom mês de setembro.